Olá, o nosso tema hoje é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma instituição que reúne 31 países. E entre os pilares da OTAN está a questão da segurança desses mesmos 31 países membros. E para esse assunto eu trago aqui o professor Eduardo Lucchesi, ele que é professor de Geografia do curso e Colégio Objetivo. Seja muito bem-vindo, professor Lucchesi, é um prazer recebê-lo aqui. Malu, muito obrigado pela saudação. Eu também saúdo a todos os ouvintes, né, nossos aí. E vamos lá, é um assunto interessante porque envolve uma série de coisas que são paralelas, né, ao assunto da OTAN, ao mesmo tempo em que é uma pedida para o vestibular desse ano aqui, né, o ano de 2023, para quem está assistindo nesse ano, vai certamente encontrar esse assunto por aí. Vamos lá, Malu. O professor Lucchesi, não dá para negar que a OTAN ganhou um protagonismo muito grande com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Esse protagonismo continua valendo e vai valer por muito tempo ou não? Como é que está essa questão da OTAN na guerra? Pois é, Malu, tudo indicava que a OTAN ia ganhar um papel um pouco diferente do que ela está ganhando agora, esse protagonismo que você se referiu. Na realidade, esse papel vai se manter durante muito tempo, porque a proposta da OTAN é uma proposta aberta, é aceitar membros do Atlântico Norte que queiram pertencer à organização. Então, é uma situação em que a tendência da OTAN é continuar evoluindo, continuar expandindo com novos membros. Já tem gente aí querendo entrar na organização. Então, a tendência da organização é continuar crescendo. E isso tudo tem a ver com a história dela, né? A história pregressa, o momento em que ela surgiu, as coisas como começaram a acontecer, né? Então, a gente tem que voltar um pouco na história aí, né, para poder entender o que aconteceu com a OTAN. Né? Agora, a OTAN, assim, ela surgiu em que cenário? Qual era o contexto para a gente entender os passos da OTAN até aqui? Qual é a vocação, o DNA da OTAN? Pois é, a coisa começa a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Sem querer me estender muito aí em aspectos históricos, né, você sabe que a Segunda Guerra Mundial envolveu, de um lado, o grupo nazi-fascista, que era o eixo, né, onde se tinha a Alemanha, a Itália e o Japão, e, do outro lado, os aliados, em que incluía um monte de nações, incluindo aí o Brasil, inclusive, né, mas com os Estados Unidos, o Reino Unido, a França Livre e a União Soviética. Esses países se aliaram e ganharam, né, a guerra. Muito bem, terminou a guerra, e durante a guerra você viu que dois inimigos se aliaram, era a União Soviética de um lado, socialista, e do outro lado você tinha os Estados Unidos, que era o representante maior do capitalismo. Mas eles se uniram por um bem comum, por um objetivo comum, e venceram a guerra. Muito bem, terminada a guerra, cada um para o seu canto, né? Então, o que aconteceu? A União Soviética, seu líder naquela época era o Stalin, ele tinha uma obsessão pela proteção da União Soviética como país e tudo mais, de modo que ele criou um grupo de nações, pelo bem, pelo mal, a maioria pelo mal, para que fossem seus aliados. Né? E esses países constituíram um grupo de países socialistas que, pouco depois, passaram a se chamar Cortina de Ferro. Isso foi uma declaração do ex-ministro da Grã-Bretanha, o Winston Churchill, que fez um discurso falando isso, que criou-se uma linha contínua de uma cidade no Báltico, lá no norte da Europa, até a Itália, em que as nações do leste se tornaram comunistas. Era chamada Cortina de Ferro. Então, isso aí deu início à tal de Guerra Fria. A Guerra Fria que opôs, durante um período aí que se estendeu de 1948 até 1991, colocou contra o outro os capitalistas de um lado e os socialistas do outro.
Então, livre iniciativa de um lado, a gerenciamento do capital livre de um lado, e do outro lado, o socialismo planejado. Então, os principais representantes eram os Estados Unidos e União Soviética. E essa situação criou uma situação de tensão, né, Malu, que foi envolvendo toda a Europa, todo o mundo. Uma coisa foi recrudescendo, os países se armaram. Os Estados Unidos já tinha, né, desde 1945, uma bomba atômica, uma arma nuclear. A União Soviética explodiu sua primeira bomba atômica em 1949. E essas tensões todas foram o que levou, tá, os Estados Unidos e outros países do oeste europeu a se aliarem para criar uma unidade, uma tentativa de defendê-los contra o ataque de uma força externa, né? Então, em 1949, é criada a Aliança do Atlântico, que a gente conhece pelo nome de OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Então, ela, no começo, ela reunia países que propunham a defesa comum dos membros. Eles têm até um artigo, né, na criação da OTAN. A OTAN tem 10 artigos. Né? Você pode encontrar esses artigos na internet, mas o artigo mais importante da OTAN, quando ela foi criada em 1949, é o artigo, deixa eu ver aqui, ó, número 5, que diz assim: as partes concordam que um ataque armado contra uma ou mais delas, que ocorra na Europa ou América do Norte, será considerado um ataque direto contra todas elas. Eles não estão definindo o inimigo, mas é claro que em 1949 o inimigo era a União Soviética, né? Então, formou-se uma organização que começou, né, Malu, com 12 membros. Eram o Canadá, os Estados Unidos, é claro, né, os Estados Unidos o líder, e na Europa entraram a Islândia, né, aquela ilha lá do norte da Europa, a Noruega, o Reino Unido, a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, entrou a Dinamarca, entrou a França, a Itália e Portugal. Portugal entrou como membro, né, da organização. Então, esses foram os 12 membros iniciais que formaram um exército comum, um exército pronto para defender os seus membros contra um ataque externo. Quer dizer, se algum país fosse atacado, ele teria o direito de pedir vistas a esse artigo 5 e usar os membros para contra-atacar. Eles teriam que formar uma força comum para contra-ataque. E a organização ela começou, dentro dessa situação de guerra fria e de tensão, a expandir. Então, o que acontece? Em 1952, entraram a Grécia e a Turquia. Veja bem que a Turquia não é exatamente um país europeu, ele tem um pedacinho na Europa, né? O Malu tem lá onde está Istambul, famosa, né? Mas o resto é na Ásia, então um país asiático. Então já tínhamos países americanos, europeus e asiáticos. E entrou a Grécia também. Então, é interessante porque Turquia e Grécia sempre foram países que viveram as turras ali no Mediterrâneo, disputando aquelas ilhas todas, Chipre, né, com interferência dos dois. Mesmo assim, eles entraram na organização, né, Malu? Agora, professor, é muito interessante assim a gente notar como é que acontece essa evolução, né? Para a gente caminhar um pouquinho mais na história, né? Então, você está falando de anos 50, como é que eles chegam, a organização chega, anos 70, anos 80, para a gente desembocar lá em 91. Então, eu queria que o senhor fizesse um passeio aí, anos 70 e anos 80. Os anos 60 foram uns anos de muita tensão, que continuaram nos anos 70 por causa da militarização e do uso da arma, da energia atômica como arma. Porque o que aconteceu? Eu falei, né? Os Estados Unidos tinham arma, a União Soviética tinha arma. Em 1952, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, passou a ter arma nuclear também. Em 1960, os anos 60, a França também passou a ter armas nucleares. Então você vê que a tensão começa a aumentar. Os anos 70 foram anos críticos, porque foram anos em que a União Soviética e os Estados Unidos distribuíram dentro dos membros da OTAN na Europa
ogivas nucleares apontadas um contra os outros. Foram anos de muita tensão. Foi só quando assinaram um tratado de eliminação de armas nucleares que essa tensão diminuiu. Então, anos 60, 70 e até o começo dos anos 80, muita tensão. Porque o que aconteceu? A gente precisa dizer também isso, coisa importante. Em 1955, a União Soviética resolveu criar também a sua organização de defesa, reunindo países do leste europeu. Foi criado o chamado Pacto de Varsóvia, que tinha o mesmo propósito: defesa unida dos membros contra o ataque de um inimigo comum. Então, a gente imaginava o mapa dos anos 60 assim, duas feras prontas assim, engalfinharem do lado esquerdo e do lado direito da Europa. Né? Então, ficou uma situação bem assim drástica, né, Malu? Pacto de Varsóvia também foi um marco da civilização, né, professor? Agora, eu quero saber o seguinte, que no meio do caminho, essa Guerra Fria chegou ao fim, né? E aí eu queria que você falasse um pouco desse ambiente, aí pensando, né, que nós estamos falando também para o aluno que vai prestar vestibular esse ano, né, professor? Então, tudo que a gente está conversando aqui, eu acho que tem a ver com o objeto de estudo dele, né? Então, eu queria que a gente puxasse um pouco por esse momento do fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria, ele mostra um momento em que a União Soviética, com o sistema socialista de produção, entra em crise. O sistema não funciona mais. Aquele sistema de produção industrializada com linha de montagem, tipo Fordismo, que a União Soviética assumiu, ele entrou em colapso, faltava de tudo, e o socialismo começou a ser questionado com a chegada ao poder do Mikhail Gorbachev, foi o último líder da União Soviética como país. Né? A União Soviética era formada por 15 repúblicas que tinham uma certa independência, entre aspas. Né? E o que aconteceu? O Gorbachev ele simplesmente foi fazendo um processo de tentar modernizar o socialismo que não deu certo. Foram a glasnost e a perestroika. As aberturas que ele deu não funcionaram, o socialismo entrou em crise e, em 1991, os países socialistas que pertenciam ao leste europeu abandonaram o sistema. Então, os primeiros países do leste começaram a deixar de lado o sistema socialista de produção, o sistema entrou em crise na própria União Soviética, e o que aconteceu? Em fevereiro de 1991, tá, o Pacto de Varsóvia simplesmente desmanchou, acabou. Por quê? Porque houve a unificação da Alemanha, em 1989 e 90, tá, caiu o Muro de Berlim, né, famoso, e o que aconteceu? A parte oriental da Alemanha, a Alemanha Oriental, que era do Pacto de Varsóvia, se uniu com a Alemanha Ocidental, formando um país só, e não tinha mais sentido uma parte pertencer a uma organização capitalista e outra socialista. E ele foi fechado simplesmente. Então, em fevereiro de 91, acabou o pacto. Aí o que aconteceu? Os países que eram países antigamente socialistas voltaram-se para o capitalismo, começaram a adotar o sistema e começaram a pensar em participar das organizações europeias que tinham dado certo nos anos anteriores, como o Mercado Comum Europeu, que depois virou a União Europeia, e queriam participar desse capitalismo. Tanto é que depois eles entraram, inclusive, nessas organizações. Agora, nesse momento, o que acontece? O Pacto de Varsóvia acabou, mas a OTAN não. Né, Malu? Ela continuou funcionando. E ela continuou adicionando elementos, continuou crescendo. E começou a crescer em direção a leste. Então, veja, a partir de 1999, para ser mais correto, começaram a entrar países que antigamente pertenciam ao Pacto de Varsóvia. Mas olha aí, ó, entraram a República Tcheca, entrou a Hungria e a Polônia. Em 2004, entraram Letônia, Estônia e Lituânia, que eram antigos países da União Soviética, e entraram Eslováquia e Eslovênia, mais Bulgária e Romênia. Em 2009 entraram Croácia e Albânia, que você vê, a organização começa a se expandir para leste. E aí tem uma coisa muito importante que está no cerne dessa briga toda
da Rússia com os europeus. Então, Malu, vou colocar agora uma coisa importante. Nos anos 90, tá? Ao longo dos anos 90, logo após o fim da União Soviética, os russos, né, naquele tempo eles eram liderados pelo Boris Yeltsin, começaram a se aproximar do Ocidente. Houve, inclusive, um tratado feito pela OTAN com a Rússia, um tratado de colaboração econômica, que só acabou agora, né, foi suspenso agora, depois que a Rússia invadiu a Crimeia, Península da Crimeia, e invadiu agora a Ucrânia, que era um acordo de cooperação entre os dois. Impressionante, quer dizer, a visão do Boris Yeltsin, o primeiro presidente russo depois da União Soviética, era de uma liberalização, de uma aproximação com o Ocidente, que passou a mudar de comportamento com a entrada do Vladimir Putin. Aí fica aquela história, a gente não sabe se por suposição ou não, o presidente atual da Rússia, o Vladimir Putin, ele colocou que na assinatura desse acordo da OTAN com a Rússia, a OTAN teria prometido que não expandiria para o leste. Mas o pessoal da OTAN jura de pé junto que não houve assinatura de nada disso e que ela podia continuar se expandindo. Então aí entra uma coisa geopolítica, uma disputa de poder entre membros. O fato é que a Rússia começou a se aproximar do seu território países, tá, que antigamente eram seus aliados e que agora participam da OTAN, com soldados, munição, armas, tudo apontado para a fronteira da Rússia. E a Rússia se ressente muito disso. O Putin ele assumiu esse tipo de coisa. Quer dizer, é um comportamento nacionalista. O meu país vai ser agredido, né? E aquele medo constante de ser invadido. A Rússia foi invadida inúmeras vezes aí nas guerras, né? E ela tem medo disso. E o Putin, pelo bem ou pelo mal, usando isso como coisa correta ou não, ele usou isso de justificativa para dizer que a Ucrânia fazia parte da Rússia, sempre fez parte. Tá? E o que ele fez? Tomou a Península da Crimeia, que tinha sido dada para a Ucrânia em 1954, invadiu a Crimeia. Depois, o que ele fez? Começou a alimentar grupos nacionalistas ucranianos de fala russa que moram na fronteira leste da Ucrânia. E aí o que acontece? A Ucrânia ela começou a tentar se aproximar do Ocidente. Ela queria entrar na União Europeia, ela queria entrar na OTAN. Quando isso foi colocado, o Vladimir Putin imediatamente reagiu, como nacionalista que ele é, dizendo que estava sendo atacado. Então, essa é a relação atual dessa expansão da OTAN em direção à Rússia, e os russos interpretam isso como um ataque. É por isso que eles reagiram com essa invasão da Ucrânia, e que, claro, eles têm o propósito de anexar, sei lá, a Ucrânia, ou coisa assim, ou, na pior das hipóteses, ficar com as províncias de leste da Ucrânia que são de língua russa, né? E criar uma situação de segurança, aquela segurança que o Stalin queria naquele tempo antigo, né? Que agora se confirma novamente com essa situação. Então, isso aí o que aconteceu. Em vez de fazer com que os europeus, com medo de uma reação russa, retrocedessem da OTAN, não, eles estão querendo cada vez mais entrar na OTAN. Esse ano aqui, comecinho, entrou Finlândia e agora tem a Suécia que quer entrar também, né, Malu? Fala. Ô, professor, mas eu queria entender o seguinte, por exemplo, se o Yeltsin estava, sabe, concordando com tudo, o que fez o Putin mudar de opinião? Que ingrediente que teve para mudar esse comportamento da Rússia? Os russos começaram a achar suspeita a posição da OTAN no momento em que a OTAN começou a participar de interferências em locais fora da área de ação dela. Por exemplo, quando a Iugoslávia se desmanchou, a partir de 1989, 90, né, e começou aquela confusão com as repúblicas se separando, tipo Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia,
houve ataques internos entre esses grupos todos e a OTAN interferiu. Ela interferiu na guerra da Bósnia, onde os sérvios, né, favoráveis à Rússia, estavam atacando grupos minoritários na Bósnia. Tá? Ela interferiu também em Kosovo, que é uma unidade da antiga Iugoslávia que queria se tornar independente. Então, a OTAN começou a enviar armas, munições, bombardeios, a interferir soldados para essas regiões, o que trouxe uma desconfiança muito grande por parte da liderança soviética sobre isso. Liderança russa, né? O Boris Yeltsin, o Vladimir Putin, é bom lembrar, ele foi membro da KGB, a antiga polícia secreta soviética, e ele, durante muito tempo, foi treinado tendo em vista a União Soviética como um ideal. Ele mesmo disse isso num discurso, né? A queda da União Soviética foi o maior desastre que aconteceu na Europa. Então ele enaltecia aquela grandeza da União Soviética e ele queria reproduzir isso agora no caso da Ucrânia. O que acontece? A União Soviética, quer dizer, a Rússia atual, é a grande provedora de recursos naturais para a Europa. Gás, petróleo. Porque o que aconteceu? Aquela distensão dos anos 90, com Boris Yeltsin, fez com que os europeus se aproximassem da Rússia. A Rússia estava se integrando ao mercado europeu, à comunidade europeia. E o Putin, para manter o seu poder, porque está lá já faz muito tempo, né, ele usou essa espécie de nacionalismo russo, do medo dos russos com uma possível invasão europeia, para dar esse golpe de poder e acabar invadindo a Ucrânia, né, como forma de autoafirmação. Alguns dizem, né, que isso aí é um erro muito grande que ele cometeu. Mas vamos ver aí, no futuro dessa guerra, o que vai acontecer, né, Malu? A coisa está se estendendo. Professor, eu queria entender também, quer dizer, complexa, né, essa situação, mas eu me lembro que nos anos 2010, mais ou menos, eu lembro que eu visitei a Croácia e fui à Bósnia, e assim, eu me lembro que assim, havia pelo menos assim, 40% das casas era de russo, né? Os russos estavam chegando lá. Aí eu fico pensando o seguinte, né? Quer dizer, como é que essa relação entre Rússia e Estados Unidos, quer dizer, estava ali uma disputa de poder, né? Como é que ela se altera, né? Se a Rússia estava avançando ali, como é que isso, de repente, quer dizer, nada é tão de repente, né? Ali está na fervura, né? O que acentuou essa fervura para que a Rússia se encaminhasse para esse acerramento mesmo, essa guerra com a Ucrânia? O que a maioria dos analistas dizem é isso. É a preocupação da Rússia com o avanço da OTAN interferindo em áreas que não eram delas. Quer dizer, isso deu liberdade para os russos, a partir do Vladimir Putin, bem entendido, de que ele também teria que ter liberdade para tentar manter a área de influência dele da Rússia. O que ele fez? Ele interferiu na Geórgia, interferiu na Chechênia, tá? E ele tinha um grande aliado, que era a Sérvia, da antiga Iugoslávia, que era Eslovênia, Sérvia, Bósnia, Montenegro, qual é outra? Macedônia do Norte. A Sérvia era das repúblicas mais próximas dos russos. E os russos começaram a ver a interferência da OTAN nas antigas repúblicas, como, por exemplo, a Bósnia e Herzegovina, a Eslovênia, a Croácia, naquelas guerras que tinham lá, eles estavam vendo isso como uma chegada dos russos e, ao mesmo tempo, a disputa estratégica da região com os americanos. Os russos se ressentiram disso como se fosse um ataque, uma traição, aquele acordo que eles fizeram em 1997 de cooperação da OTAN e tudo mais. Eles achavam que aquela área do leste europeu seria uma área de influência russa. E no momento em que essas regiões, esses países começam a se associar à OTAN e a própria Península Balcânica, onde está a Iugoslávia, começou a se desmanchar todo
sob a influência dos americanos e da OTAN, né, o americano via OTAN, os russos se ressentiram disso. Então, eu acho que nesse momento, né, o pessoal pelo menos afirma assim, que a Rússia começou a tomar essas atitudes. Então, ela passou a interferir na Armênia e na Nagorno-Karabakh, ela passou a interferir na Chechênia, ela passou a interferir, quer dizer, deu ao Putin o direito dele de se mostrar um líder que quer manter uma espécie de império. E quando a Ucrânia começou a tentar se aproximar do Ocidente, querendo entrar na União Europeia, querendo entrar na OTAN, isso transpareceu para o Putin como uma espécie de desaforo. Como? Uma república irmã aqui do lado, onde surgiu o povo russo, está querendo se aproximar da Europa e nos abandonar. Isso para ele era a justificativa nacionalista, né, nesse caso, de fazer esse ataque, né, Malu? Então ele começou a atacar a Ucrânia com a questão da Crimeia e tudo mais. E o que a gente está vendo? Que a OTAN, a sua expansão, está fazendo realmente uma espécie de confrontação com a Rússia. A OTAN não afirma isso, né? Ela desmente o tempo todo. Ela diz, não, nossa postura é de aceitar novos membros e nossa postura é defensiva. Mas até que ponto? Até você invadir a casa do inimigo? Quer dizer, essa é a questão que os russos colocam. Por sinal, Malu, esse é um negócio interessante. Quando você observa comentários dos russos, né? A gente pode acessar essas coisas na internet, eles falam que quem começou a agredir a Rússia foi a OTAN, foram os ocidentais, foram os americanos. E a Rússia só está se defendendo ao fazer a invasão da Ucrânia. Essa é a justificativa deles. A gente vê claramente que a Ucrânia foi atacada sem ter tomado nenhuma atitude. Claro. Ela perdeu a Crimeia, depois foi atacada no leste, está sendo atacada por quase todos os cantos agora, né? E, quer dizer, o agressor é a Rússia, mas para o russo isso é visto como uma espécie de defesa do território. E muita gente da Rússia apoia esse ponto de vista, que é baseado nas ideias do Putin, né? E vai acontecer. Vamos ver até onde vai uma coisa dessa, né? É verdade. Professor, nosso tempo acabou. Eu gostei da nossa conversa, esclareceu muito. E quero agradecer aqui a sua participação, a sua partilha, né, por espalhar, levar o seu conhecimento também para a sociedade. Muito obrigada, professor Lucchesi, e até uma próxima. Pois não, eu agradeço a você, Malu, e espero que os nossos internautas tenham conseguido aí uma boa ideia da coisa, né? É uma coisa que tem que pesquisar bastante, mas está aí o nosso recado. Obrigado. Obrigada.